Carlos entra em pânico, não conseguindo se manter parado de tanto tremer. Tom e Vjorg, sem entender nada o que havia acontecido, apenas sentem que o mundo havia desabado sobre suas costas. Logo em seguida, é só escutado a voz de Mr. Handy dizendo: Ei, aquele ali não era o Sr. Jonas? O trio olhava em volta e via que a casa estava quase que desabando a tiros. Havia sangue no chão e quase que em todas as paredes exteriores. Mas algum deles ainda deve estar vivo. Maria! Tom entra na casa e encontra sua mulher pendurada na parede com cerca de 13 facadas no tórax. Tom se ajoelha no chão em um choro silencioso, mas intenso. Carlos se levanta, tremendo, chega dentro da casa. Vjorg vê uma mancha de sangue gigante que ia da janela até o chão, do teto até a parede. O Jonas estava lá em cima. Vjorg então entra na casa. Ao ver os cadáveres e órgãos no chão, janela e teto, começa a andar lentamente, desviando dos corpos de seus recentes amigos. Carlos chama a atenção dos dois e diz: Vjorg, diz pra mim que ele tá vivo. Diz que o moço falou isso pra nos avisar que ele tá vivo. Já o sobreviveu. Vjorg sobe pulando as escadas. Carlos entende na hora e se sente ainda mais no fundo do poço. Vjorg sobe ao segundo andar e vê Tim apoiado na parede do corredor, com uma feição de indiferença, mas com o maxilar nitidamente mostrando um pouco de ódio. Carlos sobe as escadas correndo e vê tudo o que aconteceu. Diz: Eu não consigo mais. Desculpa. Desculpa, Sr. Jonas. Eu não aguento mais. Ele chora intensamente e cai em seus joelhos. Carlos começa a chorar até perder o fôlego. Ele começa a lembrar do momento em que descobriu que Otávio havia morrido. Vjorg entra no quarto e vê sangue em todo canto. Um cheiro infernal apodrece o local. Ele percebe que o amigo foi pisoteado centenas de vezes. Vjorg diz silenciosamente enquanto treme violentamente: Isso é culpa minha. Eu trouxe eles até aqui. E eu também dei esperança pra eles. Dei um lar que eu nunca pude proteger. Eu achei que poderia fazer qualquer coisa. Tim bufa e diz: Me poupe desses papinhos. Você tentou ajudá-los e o que aconteceu não é a sua culpa e não pode ser apagado. Bola pra frente. Vjorg escuta, porém não diz nada, mas mentalmente lembra de quando teve aquele confronto com os forasteiros da cidade. Vjorg, por que teve que ser assim? Ele só fez o bem pra gente. Ele não merecia isso. Eu fui ingênuo, Carlos. Eu não vou errar de novo. Carlos anda cambaleando até a escada e tampa sua boca para não fazer barulho enquanto gritava abafadamente, hiperventilava e batia o cotovelo na parede. Vjorg sai do quarto e se agacha ao lado de Carlos. Então um barulho ecoa na casa inteira, vindo do quarto de transmissão. Vjorg e Carlos ficam em estado de alerta. Tim então diz: Ah, sim. Tem uma garota ali. Acho que a pobre coitada teve que ver o Jonas virando pasta. Que pena. Vjorg então vai andando para o quarto e encara Tim com uma expressão de ódio. Tim desce as escadas, passando do lado de Carlos, que soluçava de tanto chorar e gritar, mas que não fazia um barulho sequer, e começa a vasculhar os corpos dos invasores que foram mortos. Ele encontra um sobretudo preto bem conservado, apenas com manchas de sangue recentes. Vjorg entra no quarto e tenta localizar de onde vem o som da menina que Tim mencionou. Ele então vê uma caixa de papelão grande debaixo da mesa que acabara de virar. A garotinha tinha apoiado a sua costa na caixa pelo cansaço, fazendo ceder por causa de seu peso. Ela estava tremendo de frio e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não conseguia nem se pôr de pé depois de tanto estresse. Vjorg se espanta, mas se sente muito aliviado de pelo menos uma pessoa ter sobrevivido. Ele precisava saber o que havia acontecido, mas ela não interagia, apenas estava chorando silenciosamente. Vjorg então tenta acalmá-la. Oi. O perigo já passou. Me desculpa por não ter chegado a tempo, você pode me culpar por tudo isso. Inesperadamente, ela começa a focar sua atenção a Vjorg e diz num tom baixo: Não foi a sua culpa.
Vê Jorge olha para Bianca perplexo e agradece por tentar tirá-lo de seu pesadelo, da culpa e da própria condenação. Porém ele bem sabia que ela só queria ajudar, que não sabia do que ele tinha feito e que ele é sim culpado pelo que aconteceu. Ele então estende sua mão a ela e a menina olha em seus olhos, chorando. Ela fecha o olho e abaixa sua cabeça. O Tom tá lá embaixo, ele... Vamos lá conversar com ele. Acho que vai ser melhor, com certeza ele vai ficar feliz em saber que você está bem e quer ficar com alguém que você conhece melhor. Por favor. Bianca olha para ver Jorge e entrega sua mão tremendo, uma vez que ela não tinha afinidade com ele. Mas só de ouvir sobre o Tom, isso já a fez ter a confiança para sair da sala. Vê Jorge e Bianca vão até a varanda onde estão Tom e Carlos. Eles se assustam e ficam alegres de ver que a menina, outrora saltitante e inquieta, sobreviveu, mas estava muito triste. Tom, que conhecia a menininha desde de seu nascimento, fica com pena da garota. E então, em um segundo, percebe que não há mais ninguém para fazer o papel de cuidador, que protegeria ela. Ele então promete a si mesmo em pensamento que irá cuidar dela, até que ela cresça. Ele, chorando, logo corre até ela e a abraça. Bianca, vamos, princesa. Temos de ir agora. Ele passa a mão na sua cabeça e segura sua mão firmemente. Eles não vão mais tirar ninguém de você docinho, eu te prometo. Ele então faz uma expressão de determinação, tentando confortar Bianca. Ela então apoia sua cabeça de lado em sua costela. Vê Jorge chama Carlos. Carlos, eu acho que o Tim... Eu também acho. Como se nós não tivesse perdido o gentil suficiente. Percebeu a intencionalidade das falas de Tim. Carlos fica visivelmente decepcionado e então segue ver Jorge. Tom e Bianca os esperam no jardim e Tim está olhando para o horizonte com um visível ódio em seu rosto. Uma chuva leve começa a cair e o sangue que estava secando do lado de fora começa a escorrer do terreno e descer nas rachaduras do chão. A casa começa a perder sua vermelhidão e a dar lugar para seu solo amarelo destingido. Vê Jorge fica ao lado de Tim e se entreolham. Depois focam no horizonte. Tim ajeita a gola da sua farda e tosse forçadamente e diz: Sabe, eu não tenho mais o que fazer aqui. É a última vez que eu tento dizer... Venha comigo. As coisas aqui fora só irão piorar. Suas capacidades podem ser bem mais aproveitadas se você ajudar pessoas que acreditam num passado ex-guerra. Você diz isso tentando me livrar do meu próprio demônio, não é? Nós precisamos... O que você disse? Disse com uma cara de confuso com os olhos forçados. Eu pensei que eu era um herói por tentar ajudar. Que eu estava preparado para fazer isso. Tim fixa seus olhos em ver Jorge e enquanto isso começa a apalpar o sobretudo que roubou, encontrando um cantil com uísque, ele o cheira e dá um gole. Logo diz: É realmente uma pena. Ele teria tantos usos. Não é todo dia em que você pode ter gente educada hoje em dia, sabe? E se for para se culpar com algo, culpe você por não querer ajudar a acabar com essas situações e não por ser apenas uma vítima. Você deveria pensar nisso. Fecha o cantil. Tim estende sua mão a ver Jorge, o qual não aperta de volta, fazendo-o rapidamente se virar e fazer um sinal de adeus. Tanto faz, não me importo. Disse enquanto se dirigia até as escadas enquanto batia em seu sobretudo, limpando-o. Vê Jorge então enxuga seu rosto e vai até Carlos. Só me resta você, o Tom e Bianca agora. E o robô também. Parece que ele é imortal. Vê Jorge suspira e dá um tapa no ombro de Carlos. Sem dizer mais nada, ele chama Tom para debater o que fariam agora. No exato momento, Tim apenas sai descendo o morro andando rápido. Vê Jorge apenas fingiu não havia o visto e assim perdesse de vista Tim Capel. Tom e Bianca estão parados olhando para as plantas com uma nítida cara de tristeza em seus rostos e com rastros de lágrimas nas bochechas. Eles então se reúnem debaixo de um toldo, onde ficavam as plantas, ou que sobrou delas. Eles fazem uma roda e começam a conversar. Ok, para onde vamos agora? Cruza os braços e os segura com as mãos de modo a se esquentar. Nós precisamos de uma nova casa. Dizia quando é interrompido por Carlos. Qualquer casa, sem o Otávio e agora o Jonas, vai se vazia. Cala a boca, Carlos.
Todo mundo volta a atenção a ver Jorge. Senhor, por favor, não grite com o meu amigo. Disse enquanto puxava o braço de Vejorge suavemente, de modo a chamar a atenção. Vejorge olha para Bianca perplexo e percebe que está magoando Carlos, por ser insensível nessa situação de recente perda. Carlos, o que você acha que Otávio faria no seu lugar? Tom, o Otávio, ele Seu choro o interrompe. diria qual a meia opção para nós tomar agora. Eu te prometo, tá legal? Prometiu que Tom... Diz abaixando o tom. Você não vai mais perder ninguém. O Vejorge pode ter sido um babaca, mas agora ele tá certo. O que a gente precisa é sobreviver. E assim que a gente sobreviver, a gente pode, sei lá, achar um novo cachorro pra você. O que acha? Mas eu prefiro uma cadela, saca? Tom, eu também quero uma cadelinha. Dizia enquanto pulava e chacoalhava os ombros de Tom. Tanto Bianca quanto Carlos nessa conversa esqueceram por alguns breves momentos da situação. Quando a gente achar um novo abrigo, eu vou querer um também. Vai ser um pastor alemão. Tom olha para Vejorge com desprezo. Bianca fica curiosa e pergunta. Pastor Alê! Porém, por causa de sua empolgação, logo esquece sua ideia e continua. Eu quero um cachorro rosa, Tom. Por favor. E é um cor de canela. Você quer homenageá-lo, não é? O vira-lata cor de caramelo, ha. Eu tenho certeza que ele tá lá no céu assistindo a gente e ansioso para conhecer o novo amiguinho. É verdade. Eu acredito nisso sim, Vejorge. E o que tu acha de nós uiva agora para prestar respeito pra geral e pro nosso cachorrinho? Uivar? Haha, ela não sabe o que é uivar ainda. Haha, assim, Bianca. Ó, presta atenção. Tira o pigarro da garganta. Au! Bianca dá um pula para trás de espanto. Ah, canto de cachorro. Eu já ouvi isso, mas nunca tão de perto. Carlos dá as mãos para Vejorge e Bianca de forma a formar uma roda. E então começam a uivar para prestar respeito. Todos caem na gargalhada com o uivo desafinado de Carlos. Esse foi um breve momento de paz e companheirismo que surgiu num momento de guerra interna e desesperança. Vejorge então agradece a Tom por melhorar o clima. Obrigado, Tom, de verdade. Agora vamos nos preparar. Todos se juntam ainda mais perto em uma roda. Nós vamos pro refúgio que a mulher da túnica nos contou. Ela pode ter blefado apenas para sair da situação. Não, eu vi nos olhos dela. Ela estava desesperada, sim, mas foi honesta. Pobre alma. A gente vai tentar buscar ajuda por lá. Tom, depois de uns 2 quilômetros de viagem, você vai ter que carregar a Bianca. Acho que ela não está acostumada a viajar a longas distâncias, ainda mais no sol. Carlos precisa ficar atento ao nosso redor. Eu vou operar a Power Armor, então vou ser lento demais para olhar para trás. Alguma dúvida? Eu consigo andar mais de 2 quilômetros, sim. Bianca olha para Vejorge firmemente e logo depois sussurra na orelha de Tom. Tom, o que é 1 quilômetro? Vejorge continua dizendo. Ok, vamos logo. Essa chuva não vai passar logo, porém ficar aqui é mais perigoso ainda. Eu só tenho mais uma coisa a fazer. Se preparem para partir. Após isso, ele então começa a rezar para as pessoas e para si mesmo. Senhor, eu quero agradecer por ter o Carlos, Tom e Bianca ainda comigo. Eu não estaria aqui ainda, se não fosse para ajudá-los a sobreviver. Desculpa por dizer isso, Senhor, mas a dor é muito forte. Eu sinto que tudo que eu faço traz morte e tristeza. Eu só queria ajudar, mas minha inexperiência e infantilidade me levaram a essa realidade obscura. Estou colhendo aquilo que plantei. Entendo isso, Senhor. Eu sei que não há volta das ações que tomei, mas me sinto na obrigação de dizer isso. Perdão, Senhor, por favor, perdoa-me, Pai. Perdoa-me pelas tantas coisas erradas que fiz. Só Tu pode contar a infinidade de erros que eu cometi. Senhor, muito obrigado por me escutar. Senhor, mesmo depois de tudo isso, por favor, perdoa os que hoje estão se juntando ao Senhor. Eu sei que eles eram boas pessoas. Eles merecem a paz eterna. Mas isso só o Senhor decide. E seja qual for sua decisão, eu irei concordar. Pois sei que minha mente jamais compreenderia seu raciocínio impecável. Senhor, novamente perdoa-me por não agir de acordo com tuas palavras, Senhor. Quero agradecer por tudo, Senhor. Não em vosso nome, mas em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.